Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E hoje esse episódio vai ser maravilhoso porque nós temos a presença da ilustre Camila, mais conhecida como Tá na Cloud ou Tá na Cloud, às vezes conhecida como Camila. Vamos conhecê-la? Camila, por favor, conta pro pessoal, se apresente, quem é você? Meu nome é Camila, eu atuo mais de uma década aí, né, na área de TI. Sou especialista em cloud, também sou especialista em inteligência artificial e ciência de dados. Legal. Eu comecei como muitos começam, comecei na área de desenvolvimento. Comecei com PHP, aí eu vi que PHP não estava muito utilizado aí nos projetos, então já mudei para Java, então comecei com Java, desenvolvendo, logo em seguida eu já me embrenhei aí pela arquitetura orientada a serviços. Legal. Logo em seguida, já participei de um projeto de cloud. Foi o meu primeiro projeto de cloud, que foi no ano de 2013. Olha isso. Legal. Bastante tempo atrás, hein, pessoal? Exatamente. Isso é interessante porque muita gente acha que cloud é algo novo, né? Que a cloud é algo aí que surgiu da pandemia para cá. Por incrível que pareça, tem muita gente que acha isso. Mas não, cloud é algo aí que está há bastante tempo no mercado. E esse projeto que eu participei no ano de 2013 foi com uma plataforma que se chamava Delboomi. Legal. Era um PaaS assim tão evoluído como a gente conhece plataformas hoje, não era uma plataforma tão evoluída, por exemplo, como o GCP, que é o Google Cloud, a AWS ou o IBM Cloud, por exemplo, mas era uma plataforma que oferecia bastante possibilidades aí de integração em nuvem. E nesse projeto a gente tentava desenvolver inovação, né? Então a gente criou algumas soluções de replicação de bancos de dados com o Zero Impact, né? Então era algo bastante interessante. Logo em seguida, eu já acabei voltando aí para as tecnologias do mundo on-premise, quando esse projeto acabou, né? Então, acabei voltando aí a trabalhar com tecnologias mais tradicionais, como o BPM, por exemplo, né? E orquestração de uma forma geral, até que eu voltei a trabalhar com cloud aí no ano de 2017. E tenho dedicado aí os últimos 5 anos somente às atividades relacionadas à cloud. Legal. Somente as maravilhas da nuvem. Exatamente, com certeza. Sem tanto choro no on-premise, né? Exatamente. Eu já falei vários episódios, talvez os últimos episódios eu falei mal de on-premise a rodo, mas não, olha pessoal, saibam que é só porque a gente sofre um bocado, né? Enquanto podia ser tão fácil numa API linda, não é. Exatamente. Você manda assim, imagina uma atualização, né? Atualização de versão de um produto, né? Então, você esteja ali dentro de um data center, às vezes passando noites e noites, né? Quando de repente você poderia fazer isso de uma maneira remota, né? Ou então nem fazer isso, né? Porque dependendo do serviço que você está utilizando na nuvem, você nem se preocupa, né? Com atualizações de versões do produto, porque essas atualizações são feitas pelo próprio cloud provider. Legal. Eu acho isso que você disse me lembra muito, tem uma tirinha, eu vou tentar encontrar, que é uma criança perguntando, o que é cloud, papai? Sei lá, fulano. O que é cloud? E aí, tipo, é o computador de alguém. Someone else computers, né? Que ainda é a mesma coisa, né? Mas só que as coisas estão muito mais facilitadas e tem uma equipe grande, um investimento grande. Eu acho que esse é o resumo da nuvem, né? Tem muito investimento, tem muita equipe ali por detrás para isso tudo funcionar com essa mágica toda que a gente adora. E a gente não ter que ir lá plugar cabo, colocar hack ou atualizar o nosso VMware. É muito complexo isso tudo. O cloud propõe aí uma descentralização, né? É quase uma transferência de responsabilidades também, né? Quando uma empresa se propõe a manter os seus serviços, né, as suas aplicações, executando dentro de casa, executando dentro de um data center, ela acaba ali se tornando responsável, né, pelo gerenciamento desses servidores, pela manutenção, né, por ter todo um sistema ali de resfriamento, né, de energia, alimentando tudo. Fora os times, né, as equipes que se revezam aí, muitas vezes ali em turnos de 24/7,
né, para manter todo um funcionamento, e toda essa complexidade deixa de existir quando você adota um modelo, né, de trabalho na nuvem, né, porque a ideia de cloud é justamente fazer com que as empresas, né, as organizações se preocupem com o seu negócio, elas se preocupem Verdade. com o que é necessário, né, o que é realmente, o que vai realmente gerar valor, né, e deixe justamente essa administração de infraestrutura, digamos assim, toda essa complexidade, né, de armazenamento, de ter times ali envolvidos ali, fazendo manutenção o tempo todo, transferindo isso para um cloud provider, né? E lógico que Legal. isso traz outras vantagens, né? Não é só o trabalho que essa organização vai deixar de ter, é também a economia de custos. É uma economia, assim, muito, muito expressiva, né? E realmente pagar efetivamente só pelo que for consumido, né? O que a gente chama aí de consumo por demanda. Legal, legal. E se a gente for entrar só nesse do consumo por demanda, ou se a gente for falar de spots, ou esqueci como chama no Google, preemptivas, sei lá, se a gente for entrar nisso, a redução de custo é ainda maior, né? Sendo que no seu próprio data center nem dá para fazer, ou se tem algum jeito, é uma gambiarra, hein? Se você é do on-premise e dá para fazer spot instances no seu data center, me conta como, eu quero muito falar com você. Quero fazer um episódio dedicado a isso. Mas é interessante que muita gente não entende direito o conceito de nuvem, né? Acha que é algo abstrato, né? Beleza, mas e aí? Eu não estou vendo, quer dizer que eu vou consumir, eu vou pagar pelo que eu consumi e eu vou acessar esse serviço através da internet ou através, de repente, até de um link dedicado, né? Que é uma possibilidade de conexão para quem realmente não tem questões mais importantes de segurança, de confidencialidade, não pode estar realmente utilizando a internet como forma de conexão, mas parece que esse serviço não existe, né, em lugar nenhum, né, que aquela infraestrutura não existe mais, que é algo totalmente abstrato, mas é importante que as pessoas entendam que essa infraestrutura que você costumava ver ali no seu data center, ela continua existindo, só que ela está existindo com um data center remoto, né, um data center que ele pode estar, por exemplo, geograficamente perto ou longe de você. Você pode estar no Brasil utilizando serviços de um data center que está nos Estados Unidos, ou que está na Europa, ou que está na Ásia, por exemplo. Legal. Então, e que, inclusive, tem muitas leis, né, a LGPD ou a GDPR, que elas vão definir, né, porque elas não servem só para proteger, né, porque elas servem para proteger, mas ela está definindo como você deve fazer alguma coisa. Então, a gente fez um serviço para um pessoal há um tempo atrás, que era de apostas. Não sei exatamente, e que eles prestavam, a maior parte do público deles estava ali na Europa, né, Itália, sei lá, e aí eles estavam sediando, né, só que lá não pode, né, e aí olha só, eles estavam sediando as aplicações propriamente numa ilha que eu não me lembro o nome agora, né? Então, o data center ficava lá, nessa ilha, que está livre, né, dessa lei, mas os dados das pessoas precisavam ficar, por causa da GDPR, precisava ficar na Europa, no próprio país dela. Então, eles tinham esses outros postos, né, ou essas outras regiões, né, remotas, para guardar os dados das pessoas fisicamente aonde, né, no país que essa pessoa tá. E aí a nuvem fazia total sentido, né? Então o cara estava processando as coisas, guardando dados num lado, obedecendo a lei por outro lado, ou achando uma brecha. Não vou entrar nesse assunto também. Mas essas multi-regiões, seria, se não impossível, um custo altíssimo para você poder montar essa infraestrutura, né, de ter diversos pontos, né, de data center para guardar tudo isso, seu data center de processamento num outro canto, plugar tudo isso, ter disponibilidade para as pessoas. Isso tudo ia ser um mega trampo sem nuvem, né, sem esse serviço não existisse, né. Com certeza. Sobre essa questão de legislação que você colocou, né, de LGPD, enfim, todas as questões aí
que são relativas à legislação, né? Justamente para atender esses pontos, né? Nós temos visto que os grandes provedores de cloud, eles têm tentado construir mais e mais data centers, né? Ao redor, ao redor do globo, né? E aqui no Brasil, por exemplo, nós temos aí data centers, né? De grandes players aí como a Amazon, a AWS, né? O IBM Cloud, né? Justamente principalmente em São Paulo, esses data centers são mais localizados em São Paulo mesmo, mais para o interior, um pouquinho, né? Justamente para se adequar a esses pontos. Legal, é verdade. E eu acho que isso tem melhorado, inclusive, né? Porque falando de AWS, que talvez aqui eu tenha um pouco mais de experiência, a gente tinha várias funcionalidades, né, que demoravam décadas para chegar aqui no Brasil, né? Tá disponível isso aqui na Virgínia. Sempre é tudo na Virgínia. Sempre cai na Virgínia, disponível na Virgínia, não está disponível na Virgínia. Então, e demorava muito tempo para estar disponível aqui, mas isso tem acelerado muito, né? Eu acho que, inclusive, o processo deles de distribuição desses produtos tem aumentado a velocidade disso, né, de como está disponível em todo canto muito mais rápido, né, e você pode espalhar. Então saiu uma coisa e tipo no próximo mês ou às vezes dentro do mesmo mês já está disponível em tudo quanto é região e você já pode usar isso, né, porque hoje, não sei se sempre, né, mas a gente tem dependido muito mais da latência, né, a latência tem sido uma preocupação porque tudo é imediato. Essa porcaria dessas redes sociais tem feito a gente ficar cada vez mais imediatista e qualquer segundo a menos você não quer mais aquele aplicativo ou site, sei lá, né? E acaba te ferrando por isso, né? Do nosso lado. Exatamente, porque atualmente slow is the new down, né? Então, a lentidão você acaba se tornando nova indisponibilidade, digamos assim. Que da hora. Olha, eu coloquei no Twitter lá que a gente ia gravar sobre esse assunto e algumas pessoas mandaram umas dúvidas e eu queria comentar com você, a gente bater um papo sobre isso. E a primeira delas foi curiosa, que eu nunca tinha pensado nisso, né? Se existe algum workload que não pode rodar na nuvem. Se você conhece algum ou tipo, não, isso aqui é melhor rodar em casa. Então, existem alguns casos, assim, de workloads, né, que são preferivelmente executáveis, digamos assim, né, dentro de casa, né? E aí isso vai puxar um gancho para o nosso segundo tema, que é a questão da nuvem híbrida, né, e do multi-cloud, tá? Mas, basicamente, os workloads que precisariam ser executados on-premise são workloads com dados sensíveis, com dados confidenciais. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Hoje em dia, cada vez mais, os bancos, eles têm entrado nessa jornada da nuvem. Mas nem todo o workload bancário vai executar na nuvem pública, não. Muito pelo contrário, tá? Então, por exemplo, existem situações onde é feita uma consulta a um serviço, né, a um serviço da nuvem, por exemplo, um serviço, pode ser feita uma consulta a um serviço de inteligência artificial, que vai, então, detectar a intenção do cliente ali por trás, né, por trás do pedido dele. Por exemplo, vamos supor que você acessa um aplicativo de internet banking, ou que o banco que você possui conta, ele possui um canal de WhatsApp que te permite fazer operações bancárias. Então, você escrever lá, por exemplo, eu quero fazer um TED, eu quero fazer um Pix, né? Quando você fala isso, quando você escreve, a gente tem ali a requisição, né? A requisição indo na nuvem, por exemplo, apenas para entender, né, qual que é a intenção por trás da sua frase. Então, por exemplo, a gente pode ter um serviço de inteligência artificial que vai tentar entender o que você... peraí, o que ela quer dizer com isso? O que é um TED? O que é um Pix? Mas aí, uma vez que há o entendimento de qual é a intenção do usuário, a execução da operação em si volta e é executada ali dentro do data center do cliente. Ou seja, a gente não tem esses dados do cliente trafegando dentro da nuvem pública, não. Foi ali para a nuvem pública para que houvesse um entendimento, através de um serviço de inteligência artificial, por exemplo, para entender qual que era a intenção, o que o usuário queria de fato fazer, né? Mas aí legal. A execução, por exemplo, de chegar lá, o saldo dessa resposta para o cliente,
que muitas vezes vai demandar consulta a dados sensíveis, já seria executado dentro de casa. Entendi. Legal. Talvez, então, os workloads estão mais separados, ou talvez mais dispersos assim, né? E está separando responsabilidades, inclusive. Legal. Embora hoje na nuvem a gente tenha muitas estratégias, né? Muitas estratégias de encriptação. Nós temos encriptação de dados que a gente fala encryption at rest, né? Encriptação em repouso, encryption at transit, né? Então a gente tem que apesar de haver diversos mecanismos de segurança, de praxe, né? O que se utiliza é isso. Workloads que tem alguma regulamentação, assim, alguma regulamentação em cima, ou que são dados extremamente sensíveis ou confidenciais, executam ali dentro de casa, esse tipo de workload. E os demais executam na nuvem pública. Legal. Que da hora. Estratégias. Mas aí, como eu falei inicialmente, a gente já não está numa nuvem tradicional, numa estratégia de nuvem tradicional, né? Que seria o que a gente imagina, né? De uma estratégia simplesmente nuvem pública. A gente já está trabalhando com uma estratégia o quê? On-premise, né? A gente está trabalhando com uma estratégia on-premise. Esse cenário que eu mencionei é um cenário híbrido. Então, é um cenário onde a gente tem a parte on-premise e a parte pública. Então, é o que a gente chama de nuvem pública, quer dizer, de nuvem híbrida. Então, é um cenário... Exatamente. Legal. Isso, então, vamos ao elefante na sala, que é o multi-cloud, né? Que tem vários fatores que fazem todo mundo pensar em multi-cloud, que o primeiro deles é alguma nuvem capotar, né? Outro é algum banco ficar fora do ar. Tudo isso aconteceu essas semanas atrás, então todo mundo foi falar de multi-cloud. Mas, como diria a música, alguém sabe o que é multi-cloud? Nunca vi nem ouvi, só os falar, né? Porque multi-cloud de verdade é muito complexo e eu queria saber a sua opinião, se você já trabalhou em algum projeto ou se já viu isso mais de perto, porque até onde eu entendo, multi-cloud vai ter que ir desde a arquitetura da aplicação, né? Isso tem que ser pensado, não dá para simplesmente migrar as coisas para... a partir de hoje vamos ser multi-cloud, pessoal. Isso não é multi-cloud. Então, e eu também ouvi numa treta do Twitter, que no Twitter só tem treta, numa treta do Twitter, que colocar simplesmente, né, ter seus dados, por exemplo, você tem tudo processado na nuvem e você tem seus dados guardados numa outra nuvem. Isso já seria multi-cloud. Qual que é a sua opinião aí? Vamos falar um pouco sobre multi-cloud. Assim, o conceito anterior que eu falei, de nuvem híbrida e de multi-cloud, eles estão muito vinculados. Um com o outro, tá? Só que normalmente quando a gente fala de multi-cloud, a gente está falando de mais de um provedor de nuvem sendo utilizado, tá? Essa é uma abordagem aí que traz muitas vantagens, né? Por exemplo, economia de custos. Pode ser, por exemplo, que eu decida que os meus serviços de PaaS eu vou utilizar de uma nuvem A e os serviços de IaaS, né? Vou utilizar de uma nuvem B. Por exemplo, eu vou dizer assim, essa nuvem A aqui é caro demais para levantar uma VM, é caro demais para eu provisionar um bare metal aqui, mas lá na nuvem B isso aqui é muito mais barato, então eu vou provisionar lá. Então, tem muito essa questão de economia de custos, primeiramente. Sim. Também tem muito a questão, assim, de disponibilidade, né, de aumentar a disponibilidade, né, das aplicações, porque, por exemplo, eu posso decidir que eu vou fazer o deploy de uma aplicação na nuvem A e também na nuvem B. De tal forma que se acontece assim um incidente, vamos supor que, apesar de ser improvável, né? Porque hoje em dia os provedores de cloud eles têm trabalhado com SLAs cada vez mais agressivos. Né? Então, essa questão, a probabilidade de ter uma catástrofe, digamos assim, de tal forma que ficar completamente disponível já se torna muito mais remota. Mas ainda assim, né, como a gente, hoje em dia, né, é uma tendência, né, que a gente tenha soluções cada vez mais disponíveis, altamente disponíveis, né? Trabalhar com mais de uma nuvem, ou você fazer o deploy da sua solução em mais de uma nuvem ao mesmo tempo, acaba se tornando uma estratégia bastante recomendada. Então, vamos supor, aconteceu um apagão na nuvem A, mas a sua solução continua de pé porque ela está executando na nuvem B. Então, eu tenho uma pergunta aí. Você acha que isso, na verdade, então, né, talvez multi-cloud ou nuvem híbrida seja em português, né, multi-cloud?
né? Mas você acha que a solução de nuvem híbrida, ou agora, em vez de multi-cloud, a gente ser multi-region, né? Então, a maior parte das nuvens oferece esse formato, né? Você tem regiões de disponibilidade, você tem Brasil, Norte América, whatever, América e por aí vai. Você acha que essa já é uma solução de disponibilidade ou talvez só multi-cloud mesmo, né? Trocar de provedor propriamente seria ir para esse próximo nível? Não, de forma alguma. A questão é porque assim, muita gente achava que só pelo fato de você tirar uma aplicação que estava rodando ali dentro do seu data center, dentro do mundo ali on-premise, e colocar essa solução para executar na nuvem, já tornava ela altamente disponível. Mas isso é um grande erro. Não é? Grande. O fato de você colocar na nuvem, seus problemas estão completamente só começando. Não é, a cloud não é assim, é só simplesmente a resposta, né, para todos os problemas. Então, assim, a grande questão é, quando você planeja uma solução, né, que você, ainda mais uma solução assim que depende da criticidade, dependendo da criticidade dela, ela precisa ter uma disponibilidade maior, você precisa começar a pensar em outras coisas, né? Então, você precisa começar a pensar, ok, eu fiz o deploy da minha solução na nuvem, mas hoje ela está em apenas uma zona. Então, assim, só para convenções, assim, a gente acaba falando que uma zona é um data center, digamos assim, né? Numa linguagem mais simples, digamos assim, para simplificar a coisa, né? Vamos usar a convenção aqui que uma zona é um data center, mas se der ruim, né? E se, vamos supor, que aquele data center ali, onde a minha aplicação está implantada, né? Onde ela foi deployada, digamos assim, né? Perdeu a conectividade de rede com o mundo externo. E aí? Como é que eu faço? Então, eu preciso ter essa minha solução em mais de um data center, ou então em mais de uma zona. Então, vamos supor, de repente, vou trabalhar aí com uma solução multizone, de múltiplas zonas. E aí, os provedores de cloud oferecem muito disso. Deploy de serviços, por exemplo, em uma zona de disponibilidade que é composta ali de 3 data centers, por exemplo, né? Mas você pode chegar ao ponto de falar assim, ok, a minha solução ela já está altamente disponível, porque hoje ela está implantada em 3 data centers, vamos supor, né? Então, assim, mas eles estão dentro da mesma região. Então, ainda assim, não é o melhor dos mundos, né? Porque vai que acontece alguma coisa, né? Vamos supor que você tem a sua solução implantada ali em 3 data centers ali dentro da região Dallas, por exemplo. E acontece alguma coisa ali que afeta toda essa região. Então, é sábio pensar no deploy em mais de uma região, né? Então, vamos supor, agora eu vou usar a região Dallas e a região Washington, por exemplo. Ou a região Dallas e a região São Paulo, por exemplo, para implantar a minha aplicação, né? Entendi. E aí, para fazer a distribuição das requisições entre essas regiões, eu vou usar aí o que a gente chama de um Global Load Balancer, né? Vou utilizar um balanceador de carga global, né? E aí, normalmente, os GLBs, digamos assim, os Global Load Balancers, eles são muito baseados em DNS, né? Na solução de DNS, né? E aí, numa estratégia dessa, a gente consegue saber que se uma região para de responder, e aí tem várias formas de você saber isso, né? Tem várias validações que a gente pode fazer através desses GLBs. Sejam validações por código HTTP, por exemplo, ou às vezes por... Enfim, tem vários tipos de validações possíveis, ou às vezes o tempo de resposta começa a ficar alto demais, né? Indicando que existe um problema naquela região, as requests passam a ser enviadas para uma segunda região. Só que todo esse contexto que eu estou falando aqui, eu estou falando de alta disponibilidade utilizando apenas um cloud provider. Então, o que eu quero dizer é, para ter alta disponibilidade, eu não preciso necessariamente estar em uma solução multi-cloud. Não é necessário. Não precisa, porque você já consegue ter alta disponibilidade utilizando uma estratégia multi-region com apenas um cloud provider. Legal. Assim,
dependendo da criticidade da aplicação que você tem, você vai evoluindo essa estratégia, né? E aí você pode chegar ao ponto de falar assim, não, eu só estou seguro realmente, isso aqui é muito importante para o meu negócio. É muito importante, então eu só vou estar seguro se eu estiver utilizando mais de uma nuvem, se eu estiver utilizando uma estratégia multi-cloud. Agora sim, como eu expliquei, multi-cloud é algo que não vai te garantir apenas uma disponibilidade maior. A decisão de uma organização por utilizar multi-cloud ou não pode ser motivada por outras razões, que pode ser muito bem economia de custos. Como eu disse, dependendo do serviço que você quer utilizar, pode ser mais barato provisionar em um outro provedor, né? Dependendo do tipo de serviço que você quer. Então, pode fazer sentido, sim, eu estar num cenário onde eu tenho um set de serviços que eu utilizo de uma nuvem A e outro set que eu utilizo de uma nuvem B. E também tem muita questão da experiência do usuário. Vamos supor que eu estou trabalhando com a nuvem A, mas vai entrar uma solução nova e eu vou implantar uma solução nova que, assim, cara, vai ser, por exemplo, somente usuários brasileiros vão utilizar essa solução. E assim, eu quero que a latência seja a menor possível. Quero que a experiência do usuário seja a melhor possível. Então, eu vou implantar essa solução lá no meu provedor B, porque esse provedor tem data centers aqui no Brasil. Tem data centers que estão mais próximos do meu usuário. Então, legal. Assim, a utilização de uma estratégia multi-cloud, o que eu quero dizer, é que ela pode ser motivada por N fatores, né? Legal. E relativa à questão da disponibilidade, ela acaba fazendo sentido quando você tem uma criticidade muito grande, né, da sua aplicação. Ela realmente precisa ter maiores SLOs, maior SLA possível, ela não pode ficar indisponível. Legal. Olha, queria te dar os parabéns, Camila, primeira coisa, porque você vê que a pessoa é sênior de verdade quando ela não falou nenhum momento no discurso dela, depende, tá? Então... Ó, eu tenho uma outra pergunta, então. Você acha, e você falou sobre isso algumas vezes, sobre a altamente disponível, a gente está falando sobre multi-cloud, multi-region e tudo mais. Você acredita que altamente disponível ou multi-cloud, multi-whatever, está matando o disaster recovery? Ou o disaster recovery ainda é uma estratégia que precisa ser pensada e que precisa, é igual backup, vai existir para sempre, tem que pensar nisso, tem que estar ali. Diz aí. Não, disaster recovery, ele é parte da estratégia de alta disponibilidade, ele é fundamental, é tão importante quanto, porque aquela solução que eu falei antes, que eu comentei, da multi-region, ela é uma solução de disaster recovery. Por quê? Porque, veja bem, eu estou utilizando uma solução que ela está numa estratégia ainda que aquilo que eu... Claro, existem vários modelos de implantação, né? Mas a solução que eu tinha em mente era uma solução que ela era ativo-passivo. Então, assim, a primeira, a gente tem uma região, sim, que ela sempre vai ficar aqui recebendo as requests, mas se essa região ela começa a falhar, né? E aí eu consigo ter essa métrica, digamos assim, através dos testes que eu vou fazer ali, das validações que eu vou implantar ali, muitas vezes através do próprio Global Load Balancer ali, né? Ou responde a ping, código de HTTP de erro, ou tempo de resposta aumentado, enfim. Eu já vou mandar as requests para a região que estava em stand-by. Tá. Ou estava passiva, né? Normalmente a gente fala stand-by, porque se a gente considera o passivo, a estratégia da região que estava efetivamente passiva, a gente teria um trabalho ali, né, de levantar, digamos assim, os serviços daquela região, né? Então, é muita questão ali do RTO, né? A gente quer ter realmente um menor RTO possível. Então, a gente acaba fazendo a convenção que a segunda região está em stand-by, digamos assim, né? Então, acaba quase sendo uma coisa só, né? Então, assim, para a gente falar que tem efetivamente alta disponibilidade, a gente precisa pensar no HA e no DR. A gente acaba pensando nas duas coisas em conjunto. Legal. Você tinha falado um pouco antes sobre uma redução de custos, né? Sobre utilizar, talvez, melhor custo-benefício de serviços em nuvens diferentes. Né? Mas isso acaba acarretando que eu preciso
ter no meu time gente com expertise diferentes nas nuvens diferentes, né? Porque levantar uma VM em qualquer nuvem provavelmente é a mesma coisa, é bem parecido, né? Mas usar bem os serviços de uma nuvem, né? Tanto é que todas elas têm certificação da própria nuvem, né? Então, é complexo, você precisa conhecer, para usar a palavra de velho aqui, os meandros dos cloud providers aí. Então, você não acha que talvez isso seja um trade-off de novo? Porque, beleza, eu vou contratar uma VM que é mais barata lá, mas eu tenho que ter mais uma pessoa especialista aqui. Então, acaba que deu na mesma ou saiu mais caro, porque eu preciso manter essa pessoa ou terceirizar para uma outra empresa, sei lá. Isso é a questão do ônus e do bônus, né? De fato, a partir do momento que você se propõe a utilizar uma segunda nuvem, inevitavelmente você vai precisar de profissionais que tenham um certo entendimento, né, daquela nuvem. Apesar de que um pouco dessa complexidade é abstraída hoje através das próprias ferramentas de gerenciamento multi-cloud. Então, a gente tem ferramentas hoje, engraçado que essas ferramentas, assim, elas são disponibilizadas pelos próprios cloud providers para gerenciamento multi-cloud, né? Eu até recebi uma pergunta esses dias, mas como assim? Eu sou um cloud provider, eu tenho a minha nuvem, eu vou oferecer uma solução de multi-cloud para enxergar a nuvem do outro provedor de cloud? Sim. Parece assim. Sim, porque hoje se tem esse entendimento, né, que as companhias, as organizações, elas têm o direito, né, elas não fecharam ali um contrato eterno com apenas um cloud provider, não, elas têm o direito sim de utilizar quantas soluções de nuvem elas preferirem, né, elas precisarem para garantir ali o perfeito funcionamento do seu negócio. Nem um contrato de exclusividade, né? Exato. E assim, através dessas soluções de gerenciamento multi-cloud, você consegue ter uma visão unificada dos recursos que estão, por exemplo, nas duas nuvens, né? Ou mais, você utilizando mais de uma nuvem. E aí você consegue, através dessa console unificada, multi-cloud, muitas vezes criar serviços em mais de uma nuvem ao mesmo tempo. Você consegue implantar, fazer o deploy, vou fazer a deploy da aplicação aqui, vou fazer o deploy aqui também, de maneira automatizada em mais de uma nuvem ao mesmo tempo. Então, assim, embora para você ter uma perfeita administração das nuvens, você precise sim ter profissionais com skills, skills assim, específicos, né, nessas nuvens, boa parte da complexidade pode ser abstraída através dessas consoles de gerenciamento multi-cloud. Legal, que da hora. Continuando ainda, o tema multi-cloud é amplo, né? Você começou falando sobre bancos de dados, né, com zero indisponibilidade, né? Eu esqueci o termo agora em inglês, você falou faz 5 minutos, eu já esqueci. Zero impact. Zero impacto. Exatamente. Isso, beleza. Zero impacto. Então, banco de dados e assets, né? Talvez o stateful é sempre o problema numa solução multi-cloud ou, né, quando você vai pensar em disaster recovery, né? Então, começando pelo banco de dados, talvez começando pelo mais difícil, você teria alguma dica ou orientação, assim, para quem está pensando em multi-cloud, né, para resolver o problema do banco de dados? Porque se eu tiver num único provider e usar um multi-AZ, beleza. Em teoria, entre aspas, e aspas bem grandes aqui, em teoria resolvido. Mas se eu vou para o multi-cloud em nuvens diferentes, aí provavelmente você vai ter que resolver sozinho essa replicação de dados. E muitos bancos ou filas, etc., como resolver esse chabu aí? Em relação assim, se a gente estivesse utilizando apenas um cloud provider, né, para aumentar a disponibilidade utilizando apenas um cloud provider, tem várias estratégias e depende muito da tecnologia, né, do banco. Com o cloud provider só a gente poderia estar falando de réplicas, né, da criação de réplicas ali, então a gente pode criar até réplicas, por exemplo, somente leitura, né, de um banco de dados. Então, esses bancos de dados, além da questão das réplicas, os próprios bancos, eles já estão ali em esquema, oferecendo um esquema de alta disponibilidade, estão disponíveis em mais de um data center ao mesmo tempo. Também tem alguns tipos de bancos de dados na nuvem, eles fornecem alguns esquemas de replicação, já fornecem ferramentas próprias para replicação. Então, eles são capazes de se conectar na instância on-premise.
daquele banco e fazer a replicação de dados na nuvem, né? Então, de tal forma que eu tenha sempre os dois bancos, tanto a versão daquele banco que está rodando on-premise, quanto a versão que está na nuvem, né? Eles ali no mesmo nível, né? E aí podendo utilizá-las ali, né? Para nesses tipos de cenário, que exigem uma disponibilidade maior. Agora, quando a gente está trabalhando, né, com mais de um cloud provider, aí não tem jeito, aí você vai ter que realmente pensar, né, em uma solução de replicação, algo mais manual mesmo. E os assets, né? Os assets também são uma preocupação, então, imagem, documentos, objects, né, em geral, aí normalmente as pessoas vão endereçar isso lá para a aplicação, né, que a aplicação vai salvar em mais de um lugar, então para isso já estar replicado para o caso do lado A não existir mais. Será que existe algum outro lugar onde eu não precise endereçar isso para o meu próprio time de desenvolvimento, para a minha própria aplicação e possa simplesmente replicar essas coisas, esses objetos diretamente, sem filtrar nada ou sem trazer mais um ônus para a minha aplicação? Então, na verdade, quando você pensa... É que assim, quando você está trabalhando... A questão é, quando você está trabalhando com uma nuvem só, é como eu te falei, tudo tem o ônus e o bônus. Sim. O ônus e o bônus. Quando a gente está trabalhando numa nuvem só, existem várias formas que você pode pensar para automatizar as coisas. Então, por exemplo, uma estratégia que a gente usa bastante, né, em uma nuvem, quando a gente está trabalhando na nuvem, é a questão de você criar os toolchains, né, os toolchains DevOps. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um deploy em mais de uma região, dentro da mesma nuvem, por exemplo, eu vou fazer como isso? Eu vou criar um toolchain, e aí esse toolchain vai fazer primeiramente o deploy numa região A, depois ele vai fazer o deploy na região B. Eu vou utilizar esse toolchain para disparar, muitas vezes, uma sincronização. Vou utilizar esse toolchain para você disparar uma sincronização de bancos de dados, por exemplo. Tá. Agora, quando você... né? Então, eu vou utilizar esse toolchain para garantir que eu tenha o mesmo nível, né? O mesmo nível de serviço, que eu tenha ali o mesmo nível de conteúdo nas duas regiões. Mas quando eu faço isso em mais de uma nuvem, aí realmente já se torna, né, uma questão assim de eu vou ter que fazer em uma e eu vou ter que fazer na outra também. Sim. É muito isso, por mais que assim, que eu tenha o console multi-cloud, por exemplo, né, que vai me permitir fazer, por exemplo, deploy de mais de uma solução ali ao mesmo tempo, eu não tenho como fazer 100% das operações de tal forma que tudo que as nuvens estejam conectadas entre si, né, e que eu vá ter que realmente ter apenas um esforço só, não. Por exemplo, o console multi-cloud já abstrai muito dessas coisas, né? Mas algumas questões, assim, de automação, não vou ter como fazer. E, inevitavelmente, quando você utiliza, sim, mais de uma nuvem, você vai duplicar os esforços. Isso aí não tem como. Não tem como escapar. Não tem como. Assim, como eu disse, né? Já ajuda muito, mas não tem, assim, como eu garantir que os serviços estão conectados, né? Que lá da minha nuvem A, eu detectei que o serviço na nuvem B não tá funcionando, não. As nuvens inexistem. Elas, na verdade, elas existem independente de qualquer coisa. Elas estão existindo ali. E eu tenho um componente externo ali que vai me dizer se está normal ou não, se a coisa está funcionando como deveria ou não. Eu não sei se eu consegui ser clara em relação... Eu acho que sim. É complexo mesmo, né? É complexo, a gente tem que abstrair muita coisa e planejar muito, né? Principalmente se você está só ouvindo tudo isso que a gente está falando, eu espero que esse mapa esteja funcionando na sua cabeça. Olha, Camila, eu achei o papo muito esclarecedor, né? Eu acho que deu para dar uma clareada, com certeza, na mente das pessoas. E aí eu queria chegar aqui na nossa parte para a gente dar uma relaxada, para apagar todo esse mapa da nossa cabeça, multi-cloud, muitas nuvens, muitos problemas. Pessoal, esquece isso. A sua aplicação vai cair em algum momento, tá bom? Não existe 100%.
E aí, para a gente poder dar uma relaxada, eu gostaria de te dar a oportunidade de começar as nossas recomendações. Então, uma recomendação para a galera poder relaxar, para poder pensar em alguma outra coisa. Diz aí, Camila, qual que é a sua recomendação? Não, assim, eu acho que a minha recomendação, né, para quem realmente quer relaxar, ler um bom livro, ler um bom livro, né? Eu gosto muito de questões, assim, de livros relacionados à autoajuda, né? Tem um livro que eu acho incrível, né? Que é um livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação, acho que é fantástico, né? Ele fala muito Legal. da questão das crenças internas, né? Uhum. Ler um bom livro, ouvir uma boa música, mergulhar de cilindro. Tá bom, que da hora. Diving, né? Praticar scuba diving, né? Tocar um instrumento, violão, cantar. As possibilidades são muitas. Tá bom, que da hora, muitas possibilidades. Olha, eu gostei muito dessa dica do scuba diving. Vou fazer um dia. Ou gravar um Cubicast embaixo d'água. Recomendo. Olha, eu só mergulhei uma vez, raso, é uma parada, mas eu adoro nadar e eu pretendo muito em breve fazer um mergulho mais profundo. Mas, por enquanto, eu sou só um aprendiz de ciclista, então a minha recomendação é que tem uma série no Netflix que se chama Teen Movie Star, tá? Então, todo mundo, sendo ciclista ou não, já deve ter ouvido falar, né, do Tour de France e dos outros tours que tem por aí, e esse é um estilo documentário, né, que vai mostrar esse time, né, chama Movie Star. Mesmo se você não é ciclista, é muito legal assistir, porque ele mostra o relacionamento dentro do time, hierarquia, tem quem se acha, quem não se acha, quem obedece, quem não obedece. Parece bem com a realidade de muitos times por aí, tá? Então, eu acho muito legal assistir com esse olhar. Não precisa ser só pelo da bike, se você andar de bike, tem um plus, né? Ou como o Matheus gosta, tem um plus a mais para você poder assistir, mas se não, por esse motivo, por essa relação entre liderança, liderado, uma vaga que você está buscando, né? Então, você está no time e você ainda não é o principal corredor, né? E na bike tem esse lance, né? Porque tem quem vai puxar a corrida e quem está atrás e quem está servindo e quem vai ganhar de verdade a corrida, né? Então, um certo momento você está servindo para, quem sabe, um dia, né, você poder ser quem vai ganhar. Então, tem muito isso, eu acho muito legal, tá? Se eu não me engano, tem 3 temporadas, são rapidinhas, bem da hora, assim, e dá para treinar o seu francês para você poder ir para as Europa dar um rolê depois. Beleza? Bom, Camila, olha, eu adorei nosso papo, gostei muito. Eu vou colocar aqui, né? Não pode se esquecer, pessoal. Eu vou colocar o link das redes sociais da Camila, Tá na Cloud também, para vocês poderem seguir. E, Camila, se você quiser deixar seu último recado aí pro pessoal, esse é o momento, por favor. Bom, o meu recado é basicamente um pouquinho do resumo, né? Que eu falei anteriormente. Eu acho que precisa ter esse entendimento que só ter aplicações na nuvem não as tornam, né, altamente disponíveis, preciso bolar toda uma estratégia aí que contemple múltiplas zonas de disponibilidade, se possível múltiplas regiões, até mais de uma nuvem, mais de um cloud provider, por exemplo, né. O conceito de nuvem híbrida é algo muito interessante também, porque ela traz entendimento que é possível você ter workloads que executam, por exemplo, dentro da nuvem privada, né? Mas partes da nuvem privada e partes na nuvem pública, ou não, às vezes você executa ali a maior parte do tempo na nuvem privada, mas usa a nuvem pública como transbordo também, porque é uma possibilidade, né? Então, é isso. Eu acho que a definição da melhor estratégia, ela passa muito pelo entendimento das reais necessidades de negócio de cada cliente. Que legal, que legal. As possibilidades da nuvem são muitas, né? Eu nem cheguei a comentar, mas a gente tem até a questão hoje, a nuvem pública, os maiores provedores de cloud, eles oferecem hoje, inclusive, o serviço de VPC, que é Virtual Private Cloud, que é você criar uma nuvem privada dentro da nuvem pública. Então é algo muito interessante também. Mas é isso, acho que o principal ponto é esse, né? Entender quais são as suas reais necessidades de negócio, quais são o que é importante para a sua organização, né? E é isso. E assim, a definição da melhor estratégia também passa muito por quanto
qual é o orçamento que a sua organização, quanto que você está disposto a gastar. Você pode criar vários tipos de estratégia e tudo passa ali por quanto você tem dinheiro para gastar com isso. Então, verdade. Qual é seu orçamento? Eu acho que você tem um entendimento do seu orçamento e qual a criticidade da aplicação, acho que são os dois fatores chaves para você tomar a decisão da melhor estratégia. Muito bom, adorei. Tá bom. Bom, mais uma vez, Camila, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar seu conhecimento aí com a gente. Tenho certeza que a galera curtiu. E para você que ficou até aqui, um abraço, muito obrigado. Até a próxima. Tchau!